Senhor Deus, Jesus, o Mestre querido, aos mentores do movimento espírita petropolitano e de todo o Brasil, a todos os nossos mentores que nos protegem, que nos guiam nascendo bem, nos fortalecendo nos nossos momentos de provas e expiações, a nossa gratidão por tamanha ajuda, por tamanha proteção, por tamanho amor. Rogamos nós, de nossa parte, pela nossa casa-lar, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta, em especial por todos os governantes que possam ter mais amor, mais sentimento de justiça pela nação, para que possam realizar um governo mais dentro das suas leis, Senhor. Te agradecemos a doutrina dos Espíritos, os ensinamentos que temos colhido e que tenhamos sempre, Senhor, muita força, fé e coragem para pôr esses ensinamentos em prática. Vibramos, nesse exato momento, muita luz, muita paz em todo o nosso planeta Terra, principalmente nos países em que se encontram em conflitos de guerra. Que essas nossas vibrações de paz e amor, ela possa, Senhor, contribuir para que a harmonia, o amor e a paz possam se restabelecer. Obrigada por tudo. Fique conosco agora e sempre. Obrigado, Senhor. Gente, boa noite a todos que foram chegando aí devagarinho, tá? Nós vamos dar continuidade, lembra, ao passe, que é o capítulo 19. Quero ver se a gente hoje termina o capítulo 20. Nós vamos ter, nesse capítulo de número 20, uma prece de Alexandre. Eu gostaria que alguém pensasse até o final se gostaria de fazer essa prece lida. Pode ler, mas como prece final. Se alguém quiser fazer, ok, eu agradeceria muito. Se ninguém quiser fazer, eu vou pedir a Leida que leia a prece como uma prece final para o nosso estudo, caso a gente consiga encerrar hoje, tá? Okay. Boa noite. Boa noite, Márcia. Tudo bem? Tudo bom. Olha só, então vamos dar continuidade ao passe. Só. Parabéns, Márcia. Tudo de bom para você. Saúde. Obrigada. Um beijo no coração, minha amiga. Muito obrigada. Vamos lá, gente. Vamos dar continuidade aos ensinos do Anacleto, né, para o André Luiz, né? Então vamos lá. Eu acho que a gente não precisa voltar, não, porque deixa eu ver aqui. Eles estão fazendo a aplicação de passe, lembra? E aí a primeira senhora era uma pessoa que estava com as válvulas cardíacas e todo o sistema sinoatrial, que é o sistema elétrico que faz com que o coração contraia e relaxa, e eles deram um passe, e aí ela ficou super bem. E aí vamos lá, vamos continuar, porque o passe lá continua, e o Anacleto ele vai dar outras explicações para o André Luiz. Assediada pelos princípios magnéticos, postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se fora atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sobre a mão irradiante ao longo da epiderme. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, alijando a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigástrico, erguendo ambas as mãos e descendo-as logo após, morosamente, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. A gente vai ver que, eu não sei se eu botei aqui, agora, nesse instante, mas acho que não, esse tipo de técnica que o Anacleto está usando é uma técnica chamada passe longitudinal.
Inclusive, faço novamente o convite a todas as casas, a todos os irmãos. Na sexta-feira e no sábado, a gente vai ter uma reciclagem de passe. A gente vai estar mais detidamente falando sobre isso. Mas foi o que Anacleto fez. Primeiro, ele conseguiu trazer, com o vigoroso poder magnético dele, ele trouxe toda aquela energia negra que estava envolvendo as válvulas cardíacas, ele trouxe ela para a superfície, e depois, então, através desse passe longitudinal, que vai da região atingida ou da cabeça até os joelhos, ele conseguiu fazer com que aquela energia se dissipasse completamente da irmã que estava com problema lá. Então, a gente vai ver mais na frente, acho que eu botei algumas técnicas só para lembrar, né, quem já fez o curso de passe. Vamos lá. Perdoe minha pergunta, mas na hipótese de não se socorrer esta irmã da colaboração de uma casa espiritista, como se haveria com a doença oculta? Estaria ao abandono? Então, André Luiz quer saber, se ela não tivesse dentro da casa espírita, e aí, como é que ia ficar? Ela ia ficar com aquilo ali, ficar com aquela energia, ela ficaria jogada para lá? Isso é uma coisa boa para a gente pensar, né? Porque não é só dentro da casa espírita que a espiritualidade vai agir. A gente tem que entender que a espiritualidade age em qualquer lugar. Se a gente está sintonizado, se a gente está vibrando, se a gente tem merecimentos. Então, na casa espírita, eles podem agir de forma mais ostensiva, por quê? Porque a casa espírita está mais preparada. É como realizar uma cirurgia no meio da rua de urgência ou fazer uma cirurgia num hospital, num centro cirúrgico, em que se pressupõe que foi tudo esterilizado, tudo preparado para tal. Então, a casa espírita seria esse centro cirúrgico especializado, preparado para tal. Mas entenda, de qualquer maneira mesmo, a gente entende que a gente sempre vai receber socorro, de acordo com os nossos méritos, com as nossas vibrações. A gente não pode circunscrever o poder divino a uma instituição religiosa. Deus está em todos os lugares e ele é onipotente. Então, a gente tem que entender isso. E suas leis são justas. Então, não é justo que se a pessoa não está dentro de uma casa espírita, que ela não vai receber auxílio do passe magnético. Ela pode estar em que religião ela tiver. Se a espiritualidade estiver ali por perto, ela tiver méritos, e a pessoa estiver necessitando, a espiritualidade vai agir e vai salvaguardar. Então, a gente não pode circunscrever o poder de Deus e nem circunscrever a atuação da espiritualidade tão somente para aqueles irmãos que são espíritas. Tá? Então, são coisas distintas que a gente precisa ficar antenado, não ficar assim tão amarrado dentro disso. Né? De modo algum, respondeu Anacleto sorrindo. Anacleto, né, sorrindo. Há verdadeiras legiões de trabalhadores de nossas especialidades, amparando as criaturas que, através de elevadas aspirações, procuram um caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. Olha só, então, não são só as instituições que são espíritas, mas qualquer uma, qualquer espiritualista ou qualquer outra, eles vão atuar. A manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. Então, mesmo uma pessoa que não esteja vinculada a religião nenhuma, mas se ela tem fé, ela também vai ser ajudada. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isso mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro do mais alto, através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. Então, veja bem, qualquer um que esteja trabalhando no bem, vinculado ou não a qualquer religião, ele tem méritos, né? Porque ele trabalha para o bem. Quem trabalha para o bem, trabalha para Deus, trabalha para a maioria. Então, por essa razão, ele já está sintonizado, vibrando dentro das leis de Deus. Então, ele vai ser amparado aonde ele estiver. Então, a gente não pode circunscrever o amparo tão somente uma instituição espírita. Tá? Isso vale para qualquer coisa, por amparo à saúde, para o processo de desobsessão. Uma vez me perguntaram, como é que fica
os países em que não tem um centro espírita, e se tem gente obsidiada lá, eu falei assim, gente, a espiritualidade atua. Com ou sem médium, eles vão atuar. A gente não pode circunscrever a ajuda no processo da desobsessão a uma casa espírita, a ter médiums ou não ter médiums na localidade. Há um amparo, eles têm as técnicas e os conhecimentos deles. A gente não pode limitar a ajuda porque nós temos limitações ou porque nós não enxergamos como se poderia ser feito. Mas a verdade é que o bem pode ser exercido em todos os lugares, em todas as religiões, com ou sem a participação de médiuns ou da presença de uma instituição religiosa espírita. Tá? Deixa isso bem claro para todo mundo. Tá? Anacleto e socorro sem fronteiras, foi o que a gente falou ali. Né? O Anacleto falou sobre o socorro sem fronteiras. Estivesse orando numa igreja católica romana ou num templo budista, olha só, que nem é cristão, né? Receberia o socorro da nossa esfera, por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo, porque todos são trabalhadores do Cristo. Naturalmente, aqui, no seio de uma organização indene das sombras do preconceito e do dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente, mais puro, e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. Então, quando há um entendimento desse serviço, dessa possibilidade de ajuda, é muito mais fácil para os trabalhadores espirituais atuarem e conseguirem os resultados com aquele que está passando um momento de dificuldade que precisa de socorro. Mas, independente disso, a ajuda vai acontecer de qualquer forma. É claro que, pensa bem, se a gente está aberto, entende de que a espiritualidade atua, de que tem passe magnético, é mais fácil o trabalho deles porque a gente se abre completamente, a gente está ali com a porta totalmente aberta, né? Agora, se a gente não tem conhecimento disso, o que acontece? A gente fica ali, às vezes a pessoa nem imagina que ela pode estar sendo atendida por um espírito desencarnado, então isso pode dificultar, mas ajuda, gente, vem de qualquer maneira. Se fosse uma criatura de sentimentos retos, embora infesa a religião, ou seja, não tendo, né, em suas meditações naturais, receberia auxílio, não obstante menor, pela sua incapacidade de recepção mais intensa das nossas energias radiantes. Mas se ficasse integralmente mergulhada nas sombras da ignorância ou da maldade, permaneceria distante da colaboração de ordem superior e as suas forças físicas sofreriam desgastes violentos e inevitáveis pela continuidade da intoxicação mental. Quem se fecha às ideias regeneradoras, fugindo às leis de cooperação, experimentará as consequências legítimas. Esse parágrafo não, essas últimas frases aqui são de suma importância, porque, olha só, às vezes a gente tem o conhecimento religioso, possui esse conhecimento, mas a gente está num momento em que a gente está totalmente entregue às forças do mal, ou apartado de uma conduta no sentido e na direção das leis de Deus. Então, a gente também pode sofrer esses desgastes violentos e não conseguir receber ajuda? Pode. Mesmo tendo religião e tendo conhecimento. Né? Por quê? Porque não está vivenciando, é só teoria, mas não é prática. Então, entenda, não é a teoria, é o comportamento da pessoa que vai determinar o grau de ajuda que ela vai poder receber da espiritualidade, se é mais ostensiva ou menos ostensiva. Foi? E aí vamos colocar, para quem não sabe, isso aqui é o fígado, fica do lado direito do nosso corpo. O fígado fica logo abaixo das costelas, se vocês botarem a mão, fica o fígado. E embaixo do fígado fica a vesícula biliar, que é essa coisinha verdinha. Vamos lá. Era um outro paciente agora, uma outra pessoa que foi tomar passe. Analisei-o acuradamente. Com assombro, notei-lhe o fígado profundamente alterado. Outra nuvem, igualmente muito escura, cobria grande parte do órgão, compelindo-o a estranhos desequilíbrios. Toda a vesícula biliar, que fica por baixo do fígado, esse verdinho aqui,
permanecia atingida, e via-se com nitidez que os reflexos negros daquela pequena porção de matéria tóxica alcançavam o duodeno e o pâncreas. É importante a gente saber que o duodeno é aquilo que desemboca, né, que sai do estômago, tá? E vai se unir ao intestino delgado, tá? E uma outra coisa que a gente precisa entender é que o pâncreas, ele fica mais ou menos aqui onde eu estou passando o mouse, tá? Um pouco mais voltado para a esquerda, mas não totalmente para a esquerda, ele fica lá para dentro, não tem como a gente palpar o pâncreas totalmente, tá? Só uma parte dele. Ele fica mais para o lado esquerdo, tá? Mais para o lado. Este irmão portador de um temperamento muito vivo está cheio de valores positivos da personalidade humana. Tem atravessado inúmeras experiências em lutas passadas e aprendeu a dominar as coisas e as situações com invejável energia. Agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para iluminar o interior. E parece, assim, o Eduardo levantou a mão. Pode falar, Eduardo. Eu gostaria de saber do pessoal, porque de vez em quando tem um pique na tua voz. Eu não sei se é só para mim, se de repente, se for para todos, é do programa. Bom, gente, de vez em quando a minha avó faz... Não. Então, para mim tá bom. Para mim tá ok. Para mim tá ok. Então, o problema é aí com você, tá? Perfeito. Para mim também está bem. Então, o problema é contigo. É que de vez em quando você está falando, dá um piquezinho, aí volta a falar, entendeu? Quer dizer, então, eu não sei. Que eu achei até que pudesse ser eu uso fone de ouvido, podia ser o fone de ouvido, mas eu testei, foi ontem, numa caminhada, e não houve interrupção. Se não é para todo mundo, é um problema do computador de vocês, de uma ou de duas pessoas, porque se para a maioria não está acontecendo, então não é aqui também, tá? Ok, obrigado. Entrando e saindo, pode melhorar. Hein? Entrando, para mim está tudo bem. E entrando, pode melhorar. Sai e... Pode não, ser. Mas isso para participar do estudo, né? De vez em quando dá isso. Aí eu estava falando, mas acaba não falando. Hoje que eu decidi falar. Mas tudo bem, ok, obrigado. Sim. Que nada. Bom, aí voltando, esse homem tem um temperamento, né, um pouco encolerizado, tá? Porque o fígado está relacionado à cólera, à raiva, à frustração, a contrariedades. Eu não sei se vocês sabem disso. E a vesícula trabalha em conjunto com o fígado, não só fisiologicamente falando, mas energeticamente falando também. Então, as emoções dele, talvez de contrariedade, de ressentimentos, de mágoa, né? Ele estava tentando se dominar, se trabalhar, mas a gente sabe que isso não é trabalho que a gente faz da noite para o dia. É um trabalho difícil, porque quando a gente tem um temperamento assim, uma personalidade assim, essa personalidade, ela existe porque ela foi repetida em muitas vidas, por isso que ela se chama personalidade, né? Personalidade encolerizada, brigona, isso é uma personalidade que foi formatada repetidamente várias vidas. Então, ela está lá, enraizada na nossa memória, no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente passado, enviando essas informações para o presente. Então, isso não é uma coisa fácil, sair desse automático. Se fosse fácil, gente, a gente rapidamente, a gente não precisaria nem de muitas reencarnações, mas rapidamente a gente equacionaria isso. Mudar a personalidade é algo difícil, requer um esforço constante, uma observação de si mesmo constante, para a gente ir conseguindo mudar a nossa personalidade.
E o Anacleto está falando que agora, porém, está aprendendo a dominar a si mesmo, a conquistar-se para a iluminação interior. Então, a gente vê que é um homem que está tentando domar essa má inclinação que ele traz, esse comportamento agressivo e violento. Então, a gente vê que ele está na luta de domar-se. E isso é valoroso. A espiritualidade sabe que isso não vai sair da personalidade dele de um dia para a noite, que ele vai ter que fazer uma luta constante para conseguir ir diminuindo essa violência interna até ele conseguir diluir completamente. É a retirada do homem velho e a colocação do homem novo. Até sair o homem velho todo demora um tempo. Até o homem novo predominar demora um tempo. Então, mas a espiritualidade vê nele uma coisa chamada boa vontade. Então, é claro que a espiritualidade não vai deixar esse homem para lá. Sabe que ele tem vícios, que ele é imperfeito, mas ele está muito afim de melhorar-se. Então, isso é valorizado. A gente tem uma ideia, às vezes, errada, de que só o mal que é valorizado, mas não, qualquer bem que a gente faz é muito valorizado pela espiritualidade. Então, a gente precisa entender que ele está e vai receber a ajuda de que ele precisa. Ele está assim, mas ele está tentando. Ele está tentando evitar as frustrações, a raiva, a cólera dele. Ele está ali na luta de se dominar, para não deixar a arrogância extravasar, para não deixar aquela personalidade dele, que é forte, sair magoando os outros. Né? Alguém quer falar alguma coisa e eu estou atropelando? Não? Então, vamos lá. Então, o Anacleto está lá, né? O Anacleto continuou de pé, aí foi atender essa pessoa em questão. E aplicou-lhe um passe longitudinal sobre a cabeça, olha, dessa vez partindo da cabeça, partindo do contato simples e descendo a mão vagarosamente, dessa vez foi um longitudinal vagaroso, até a região do fígado, que o auxiliador tocava com a extremidade dos dedos irradiantes, repetindo-se a operação por alguns minutos. Aqui nesse slide aqui, gente, eu botei algumas técnicas, aliás, está escrito aqui tipo, mas está errado, são técnicas de passe. Nós temos o transversal simples, o cruzado, o rotatório. Essas técnicas de passe, elas foram tratadas num contemporâneo de Allan Kardec, chamando Afonso Biet. E ele falava muito, ele era um magnetizador também, como Allan Kardec, um estudioso do magnetismo, e ele escreveu alguns livros falando, e ele cita algumas dessas técnicas. André Luiz, mais tarde, nas obras dele, ele vem ressaltar algumas dessas técnicas de novo. Então, é só para a gente saber que os magnetizadores usavam muito essas técnicas de passe, tá? Desculpa, eu botei tipos ali, mas não são tipos, são técnicas, tá? Que tipo de passe é o passe humano, né? Nosso, né? Os passes que nós aplicamos, o magnetismo nosso, né? O humano, o espiritual e o misto, né? Humano, espiritual e o misto, são 3 tipos de passe. Mas isso aqui são técnicas. Desculpa, depois eu vou corrigir o slide para botar lá direitinho, que eu acho até que foi errado, tá? Eu vou ver se eu não fizer essa correção. Vocês, quando baixarem os slides, vocês fazem lá, por favor, se vocês já baixaram. Então, vamos lá. Mais alguns minutos e nos encontramos diante de uma senhora grávida, em sérias condições de enfraquecimento. Aqui, disse ele, sensibilizados, temos uma irmã altamente necessitada de nossos recursos fluídicos. Profunda anemia invade-lhe o organismo. Em regime de subalimentação, em virtude das dificuldades naturais que o rodeiam de longo tempo, a gravidez constitui para ela um processo francamente doloroso. Então, eles tinham agora uma outra pessoa, só que essa pessoa agora, o problema dela principal era fome, carência de alimentação mesmo, diferente, né? Os outros irmãos estavam às voltas com o produto dos seus pensamentos, das suas emoções. Essa irmã, não, ela está às voltas por uma fraqueza biológica, falta de comida, gente, né? Logo após, muito cuidadosamente, atuou por imposição das mãos
sobre a cabeça da enferma, como se quisesse aliviar a mente. Em seguida, aplicou passos rotatórios, eles aplicaram, tá? Rotatórios na região uterina. Vi que as manchas microscópicas se reuniram, porque ela estava cheia de manchas na parte ali onde estava o bebê, sobre o influxo magnético do auxiliador. A reduzida bola fluídica, o pardacenta, transferiu-se para o interior da bexiga urinária e, quando vai para lá, automaticamente, ao urinar, vai sair. Pode falar, Márcia, aí depois eu falo sobre o passe das grávidas. Pode falar. Além dessa questão orgânica, né, da fome, ela também, de uma certa maneira, sofria influência pelo marido, não? Porque ela estava muito vinculada a ele, né? E ele era uma pessoa mais desequilibrada. Mas eu acho que o principal problema dela também era mais fome, né? É fome que gera uma tristeza, uma melancolia. Né? A gente vê que ela estava entristecida, é a luta do dia a dia. Né? Mas eu concordo, era vinculação, já existia ali com esse marido uma grande vinculação, né? Porque ele era um problema, né? Apesar de tudo ali. Mas a tristeza também poderia, em excesso, produzir essas manchas, tá? A tristeza em excesso. Mas acredito que ali era uma mistura entre o esposo, a vibração ruim do esposo, com aquela tristeza, né, de estar passando a fome. A mãe fica com aquela preocupação, naquela tristeza. O que vai ser do meu filho quando nascer, se é que ele vai nascer, que ela nem sabia, né? E aquilo tudo foi ele formando aquelas manchas fluídicas ali. A tristeza, a fome, a vinculação do marido, tudo aquilo ali contribuiu para que a localização onde o feto estava ficasse cheias de bolas fluídicas mais escuras. Tá? Mas é isso sim. Tá, tá joia. Obrigada. Eu quero chamar a atenção de vocês. A gente vê aqui que o Anacleto ele aplicou o passe rotatório, tudo quanto é tipo de passe ali que foi possível para ajudar ela, tanto ajudá-la fluidicamente a se reerguer. Claro que isso tem limite, né? O que ela precisa mesmo é de comida, a gente tem que entender isso daí. Nada vai aqui nesse instante substituir a alimentação que essa mulher precisa ter, ela precisa de comida, mas por ela não ter a comida, eles tentaram dar um suporte a ela, desculpa, gente, um suporte magnético o melhor possível para ela ficar bem, pelo menos tirando um pouco daquela melancolia, daquela vinculação com o esposo negativo. Mas essa senhora, ela precisa, com urgência, de alimentação. Mas, enfim, a gente viu todas aquelas técnicas de passe, rotatória, etc. e tal, que foram aplicadas nela. Só estou querendo chamar a atenção, porque sexta a gente vai estar fazendo uma reciclagem. Em geral, a conduta da casa espírita, quando a gente, porventura, sabe que a mulher está grávida, dá passe só em posição das mãos, mais nada. Eles aqui deram um passe rotatório, etc. e tal, porque são grandes conhecedores do magnetismo e estão no mundo espiritual observando, entendendo qual é a situação do futuro reencarnante. Não aconselho muito a gente extravasar isso muito na hora do passe, não, tá? Porque a gente não tem condições de avaliar a questão espiritual do reencarnante, da mãe, de tudo isso. E a gente pode mais prejudicar esse processo de gestação do que auxiliar. Então, quando a gente tiver dúvida do que fazer na hora do passe, faz só imposição das mãos e prece e acabou. Deixa que a espiritualidade vá distribuir e fazer as manobras técnicas com os nossos fluidos da forma que eles acharem melhor. Não tenta a gente fazer a parte que a gente não conhece, porque é difícil a gente saber se a gente fizer um rotatório em determinada gestante, se a gente não poderia provocar um distúrbio nessa gravidez, até antecipar o nascimento dessa criança. Então, o melhor é as grávidas, a gente dá passe só em posição de mãos e acabou. Mais nada, deixa que a espiritualidade utilize os fluidos e faça da forma que eles acharem melhor. Isso é uma dica que eu dou, tá? Vamos lá. Foi então que se aproximou de Anacleto o servidor a quem me referi, trazendo-lhe uma pequenina ânfora que me pareceu conter essências preciosas.
Anacleto retirou do vaso certa porção de substância luminosa, projetando-a nas vilosidades uterinas, enriquecendo o sangue materno destinado a fornecer oxigênio ao embrião. Então, entenda, a fome, a melancolia, a vinculação estava prejudicando muito. O que faz? Eles usam isso aí, eu não sei que substância é essa, a gente não vai saber, mas ele usa uma substância que me parece que vai melhorar toda a condição de oxigenação dessa criança. Entenda, quando uma pessoa está com anemia, a condição dela de oxigenação é precária. E essa mulher grávida, ela precisava fornecer ao bebê, dar a ele um grande aporte de sangue, porque o bebê ele só vai ser alimentado pelo sangue, porque aquela criança não come ainda, não tem nada para ela comer, beber, não tem. Então, todo o suprimento da criança, que está ali em franco desenvolvimento, é dado pela corrente sanguínea. Eu não sei como é que eles conseguiram fazer isso, mas eles mudaram e muito as condições, talvez, das hemoglobinas, que são a série vermelha do sangue. Eu não sei o que eles fizeram ali. O que eu sei é que eles melhoraram a condição sanguínea dessa mulher para que uma quantidade maior de oxigênio fosse para o bebê e ele pudesse se alimentar e continuar o seu processo de desenvolvimento fisiológico, da melhor maneira possível. Eu digo possível porque o ideal seria que essa mulher se alimentasse adequadamente. Tivesse comida, né, gente? Tivesse comida. Mas veja bem, olha a misericórdia de Deus aí, tentando suprir aquilo que era de obrigação da humanidade, do governo, fornecer uma pessoa que passa dificuldades. Estimaria receber a sua orientação num caso de 10ª vez. Então, era alguém que pela 10ª vez estava pedindo auxílio para a mesma coisa. Trata-se de nosso conhecido, que apresenta graves perturbações no baço. O baço fica no nosso lado esquerdo, embaixo das costelas, tá, gente? Lastimável, exclamou o chefe do auxílio depois de longa perquirição. Entretanto, apenas poderemos aliviá-lo. Agora, após 10 vezes de socorro completo, é preciso deixá-lo entregue a si mesmo, até que adote uma nova resolução. Isso achei fantástico, né? Que a gente, às vezes, a gente tem um lado ainda muito paternalista, a gente fica ali insistindo, a espiritualidade não. Vai prestar um auxílio básico para ele, e ele agora precisa aprender a dar mais valor ao socorro que ele está recebendo. Né? Veja como ajudar também tem critérios, né? Senão a gente não ajuda, a gente deseduca, a gente tem que tomar cuidado com isso. Poderá oferecer-lhe melhoras, mas não deve alijar a carga de forças destruidoras que o nosso rebelde amigo acumulou para si mesmo. Nossa missão é de amparar os que erram e não de fortalecer os erros. E é verdade, se você, toda vez que a pessoa vai lá, comete um grande erro, você educa, você ajuda, harmoniza tudo, e ela volta pela 10ª vez fazendo a mesma coisa, o que ela está querendo é que você resolva o problema dela. Ela não está querendo se responsabilizar pela vida dela em nada, em absolutamente nada. Então, olha aí o critério da espiritualidade. Este homem, não obstante simpatizar com as nossas atividades espiritualizantes, é portador de um temperamento menos simpático, por extremamente caprichoso. Estima as rixas frequentes, olha, é um catador de confusão, literalmente, né? As discussões apaixonadas, o império de seus pontos de vista. Ele gosta de provocar assuntos, né, para polemizar e poder impor as suas opiniões pessoais. É um formador de ideias, né, de pensamentos. Não se acautela contra o ato de encolerizar-se e desperta incessantemente a cólera e a mágoa dos que lhes desfrutam a companhia. Então, é uma pessoa que gosta de catar confusão, quer impor seu ponto de vista, é um formador de opiniões, né?
gosta de provocar discussões, coisas improdutivas. Diferente daquele outro que a gente viu, que tem um temperamento difícil, mas está tentando domar. Esse não está tentando domar. Ele está tentando não ressentir o fruto do seu comportamento, né, o resíduo do seu comportamento equivocado de homem encolerizado, provocador, formador de opiniões. Ele não quer sentir a toxicidade disso tudo, mas ele quer fazer tudo isso sem sentir a toxicidade das suas próprias atitudes. Então, já pela 10ª vez a espiritualidade ajuda, e pela 10ª vez, o que ele faz? A mesma coisa de sempre. Então, agora eles vão deixar um pouco ele entregue a si mesmo. Foi, gente? Retorno. E acompanhando o meu instrutor de volta à nossa colônia espiritual, que agora ele saiu de lá, né? Reconheci que meu entendimento se dilatava como se nova fonte de luz me borbulhasse no coração. Então, olha que interessante, ele teve uma noite de experiências com passe magnético, um passe magnético que foi misto, foi dado dentro de uma casa espírita, e ele pôde ver aquilo que, quando a gente está aplicando passe, a gente não vê, porque a gente não vê a espiritualidade fazendo essa limpeza toda. A gente está ali como um instrumento, mas um instrumento que não vê com detalhes a realidade espiritual. Né? Então, por isso que eu aconselho vocês, quando uma pessoa estiver na frente de vocês para dar passe, vocês não sabem o que vocês vão fazer, faz só a imposição das mãos, que vocês vão estar ajudando muito. Né? Não inventar, às vezes, nessa hora é muito bom. Mas, enfim, quanto que o passe beneficia uma pessoa e quantas vezes nós desdenhamos o passe? Né? Não valorizamos, entramos na cabine de passe completamente despreparados, ainda reclamamos dos passistas, dizendo que os passistas não estão preparados, que são pessoas que não simpatizamos, e etc. e tal. Mas olha aí quanto trabalho é realizado numa câmara de passe que a gente às vezes não tem noção, mas que está acontecendo ali simultaneamente, enquanto a gente está dando um pouquinho da gente para o próximo, que é bem pouco, né? Que a gente vê que o trabalho maior é da espiritualidade, a gente só cede os fluidos, basicamente, né? Então, acho que aqui acabou. Então, vamos seguir. O último capítulo é o capítulo do adeus. Eu não trouxe todas as falas do Alexandre ali. Eu trouxe alguns pontos para a gente fazer reflexão. Por quê? Porque, ao que me parece, aquilo ali estava muito claro. Eu só vou trazer alguns pontos que são necessários. Está na hora do adeus. A vida é cíclica. A vida é cíclica, a gente não pode esquecer isso. Nada na nossa vida aqui é permanente. Então, a nossa estrada de vida, ela é permeada de encontros e de despedidas. Não tem jeito, a nossa vida tudo é assim, tem um princípio, meio e fim. Para que as coisas possam ser renovadas. E André Luiz está se deparando com isso daí. Porque ele está, assim, extremamente triste, se sentindo vitimizado, porque o Alexandre ele vai ter que partir para trabalhos em esferas mais superiores. Ora, bola, gente, nós deveríamos ficar felizes que aqueles que passaram pela nossa vida e nos ajudaram agora, eles estão tendo a oportunidade de aprender em escolas em regiões maiores. Mas a gente sempre com o nosso egoísmo, né? Querendo reter as pessoas, reter. Nosso amor é cheio de condições, o nosso amor é muito egoísta. Tem uma frase da Clarice Lispector que eu gosto muito, é mais ou menos assim o pensamento. Ela diz assim: te amo tanto que é como se sempre estivesse dizendo adeus. Eu adoro essa frase dela, né? Porque quem ama mesmo deixa as pessoas irem, deixa seguir. Até porque nada é nosso. Aliás, o amor é a força mais libertadora, é a força que mais nos alimenta a alma. Se a gente ama mesmo, a gente pode deixar o outro ir, porque a gente tem tanto amor dentro de si que a gente sobrevive a qualquer coisa. Agora, quando é paixão, não. Se o outro for, deixa um buraco imenso na nossa existência. Se é uma dependência, quando o outro for, ele deixa um buraco imenso na nossa existência. Mas se é amor, não é adeus, é um até breve. Pode falar, Ana. Ah, peraí, acho que está no chat, né? Deixa eu passar para lá, porque eu estou fora do chat.
É muito difícil deixar ir, é para você e para todo mundo, ou para a grande maioria de nós, tá? Falo por mim também, é muito difícil a gente deixar ir, mas é importante deixar ir, porque nada nos pertence, só nos pertence aquilo que nós podemos levar conosco para sempre, para outras dimensões. O que não é, não é nosso, é apenas esteve conosco, né, para um momento de evolução, mas que não nos pertence. Só passou pela nossa vida para deixar uma mensagem. Mas é difícil mesmo para todo mundo. Não é só para você, não. E aí vai o André Luiz, que é uma lição para todos nós. Esclareceu Milísias presuroso, porque ele está ali, ele está triste, eu não quero ficar longe do Alexandre. Sim, Alexandre, como acontece a outros orientadores da mesma posição hierárquica, de em quando se dirige a planos mais altos, desempenhando tarefas de sublime expressão que ainda não podemos compreender. Creio deva partir amanhã em companhia de alguns mentores que lhe são afins e deseja apresentar despedidas aos colaboradores e aprendizes na próxima noite. E aí a gente ia falar assim, mas já nem me avisou com antecedência de pelo menos um século para que eu pudesse me preparar. Porque é mais ou menos assim com a gente, né? Pelo menos um século para a gente ver se consegue se preparar. E isso é proposital, porque os mentores, eles não querem criar séquitos. Eles não querem isso. O modelo e guia é Jesus. Se a gente tem que reverenciar alguém, é Deus, ou a Jesus, que é um espírito puro. Então, eles não querem criar esse tipo de vínculo tóxico. Eles querem que a presença deles fique marcados na nossa vida como uma presença positiva e produtiva, mas eles não querem vínculos de dependência. E eles estão super certos. Né? Daí que eu saí aqui do slide. Vamos lá. Aí o Lísias também foi na veia, né? Foi na veia mesmo, para ver como é bom. Eu prefiro gente assim que vai na veia. Nada de egoísmo, André. Sabemos que Alexandre se ausentará em serviço, mas ainda mesmo que a sua excursão fosse muito longa e plenamente consagrada ao repouso recreativo, mesmo que fosse para se divertir, cabe a nós outros, seus devedores, porque somos devedores daqueles que nos ensinaram, né? A participação da alegria de seus elevados merecimentos. Então, deveria ser um momento festivo de agradecimento, de gratidão, e não um momento de pesar. O Alexandre vai me deixar, vai para outra esfera. Né? É necessário examinar o bem que ainda se pode fazer, vibrando de júbilo e esperança com as realizações porvidouras, para não sermos indolentes e improdutivos. Não devemos, porém, esquecer o bem que se fez ou que recebemos, a fim de não sermos ingratos. Pega tudo, o André Luiz é o seguinte, pega tudo que ele te deu, converte em tarefas, em experiências e em gratidão, e não em reclamações, em egoísmos, em lamúrias e em ingratidões. É mais ou menos isso que Lísia está falando. Né? E vibra por esse irmão, porque que bom que ele está podendo seguir. Né? Um dia nós vamos poder acompanhá-lo, mas por hora a gente está na retaguarda. E aí a gratidão. Peraí, deixa eu ver aqui que alguém pode falar, Sônia. Sou eu. Aí a gente vê, né, Nirka? A gente vai para lá, a gente carrega isso tudo junto, aqui mesmo que a gente tem que resolver, né? Como é que é, Sônia? Que eu não entendi. A gente muda de plano, a gente carrega tudo junto, né? Carrega. E a gente está aqui para resolver, para que não leve isso para lá, né? Porque a gente vem de lá para cá com isso para ser resolvido, né? E continua com os apegos. Aí desencarna, como tu disse, carrega de novo, né? E tá com a malinha carregando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Mas como eu falei no início, tem coisas que é tão profundas na gente que a gente tem que ir aos poucos se permitindo. Mas a gente não pode perder a meta, né? De tentar. Eu sei que há pessoas que partiram antes da gente, que deixaram uma saudade imensa. É bem natural isso. Mas que a gente possa converter essa saudade em trabalho, em agradecimento a tudo que aquela pessoa fez. Mas é difícil? Puxa, como é?
Se fosse fácil, né, a gente não estava aqui reencarnado. Pois A é. gente era espírito puro, né? E aí continua. Ao demais, não podemos esquecer as obrigações que nos são próprias. O aprendizado, nos cursos diversos em que se apresenta, chega sempre a um fim, embora a sabedoria seja infinita. Precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas, ou seja, bota tudo em prática o que o Alexandre te deu. Que melhor testemunho de assimilação poderemos dar a um instrutor amigo que o de receber-lhe o campo de serviço em que a sua bondade nos iniciou, até que ele volte da provisória excursão. É verdade. Né? Se você gosta tanto, sente tanto pela pessoa, faz de tudo para botar em prática tudo que ela te ensinou. É uma forma de gratidão e mostra o quanto que aquela pessoa está presente na tua vida, né? Porque tu está sempre ali fazendo e lembrando dos benefícios dela na sua vida. Muitos aprendizes de Alexandre, comentava Lísias alegremente, virão visitá-lo esta noite. Mantenhamos-nos à altura dos demais, conservando atitudes interiores de gratidão e serenidade. Quer dizer, ele chama a atenção mesmo do André Luiz, né? Vá lá, faça o mesmo e se desapega, irmão. Se desapega, porque isso não é legal. E aí eles vão listar algumas das qualidades do Alexandre. Concordava com o esforço, né, o André Luiz falando, lembrando-me das sublimes lições recebidas. Alexandre sabia fazer-se amar. E eu fico pensando, será que a gente sabe fazer-se amar? Ou a gente sabe fazer-se ser odiado? Né? Ou desprezado, ou colocado de lado? Né? Isso é uma coisa boa para a gente tivesse coragem para pensar. Superior sem afetação. Então, não é aquela pessoa que fica assim, meu irmãozinho, minha irmãzinha, sem pieguismo. É superior e pronto. Não tem que ficar de mimimi, né? Humilde, sem servilismo, que às vezes a pessoa é piegas, ela não é humilde. Orientador, sempre disposto, não somente a ensinar, mas também a aprender. Atendia aos elevados encargos que lhes eram atribuídos sem qualquer desvario do eu, ou seja, nada de desfile de ego, de exaltação da personalidade. Fazia o que tinha que fazer e pronto, né? Sem muito alarde. É aquele caso, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Né? Ele era bem assim. Profundamente interessado em cumprir os desígnios do pai. Então, o que ele tinha vontade de fazer? Fazer com que o pai se destacasse nele, não a personalidade dele se destacasse. E em aceitar nossa cooperação singela, aproveitando-a. Então, essas são algumas das características que o André Luiz estava pensando e lembrando que ele tinha todas essas características, porque ele viu isso no comportamento do Alexandre o tempo todo. E aí a gente vê também o que a gente pode deixar de herança aqui na Terra. Isso aqui seria uma boa herança para a gente deixar. E aí vão lá eles aquela noite para ir nas despedidas do Alexandre, que não é uma despedida para sempre, mas é até breve, né? Surpreendeu-me o salão magnificamente iluminado. Não havia luxo decorativo no interior, todavia o lampadário em forma de estrelas, irradiando claridade azul brilhante, proporcionava ao ambiente uma expressão de misteriosa beleza, de mistura com elevada espiritualidade. Delicados e simbólicos arabescos de flores naturais adornavam as paredes, dando-nos a impressão de alegria e bem-estar. Então, era um ambiente com decoração simples, luzes, flores, sem mais, sem plumas e nem paetês, mas um ambiente que exalava o quê? A harmonia o tempo todo. E às vezes a gente vê, né, essas construções luxuosíssimas que aparecem na televisão, às vezes não tem tanta harmonia o ambiente como um ambiente simples desse. Então não é a riqueza que faz a harmonia. E as palavras agora do Alexandre. Conheça a pureza, olha que bonito o Alexandre fazer um reconhecimento desses irmãos que ali estavam. Conheça a pureza do amor de vocês, conheça a pureza do amor que vocês me dedicam e estou certo de que não ignoram a extensão da estima que lhe consagro. É natural. Somos amigos na mesma empresa do bem
e associados felizes na excursão da divina vontade. Companheiros de luta construtiva, pesar-nos-ia sobremaneira a separação de agora, não obstante efêmera, se não guardássemos no âmago da alma a luz do esclarecimento. Então, ele disse, o esclarecimento nos ajuda a entender que essa separação é efêmera, o que deveria ser. E aí eu pulei alguns pedaços, trouxe só para mostrar o quanto que ele está agradecendo, mas, ao mesmo tempo, lembrando os ensinamentos que eles receberam para eles botarem em prática e não ficarem vinculados dessa forma, cheias de apego à separação, que é uma separação temporária. Urge considerar, porém, meus amigos, que este servo humilde não deve absorver o lugar que Jesus deve ocupar em suas vidas, ou seja, não me idolatrem, não me idolatrem, porque eu sou um ser em evolução, não sou um espírito puro, não me idolatrem, eu preciso ir, preciso aprender, vou voltar, porque ainda preciso estar indo e vindo ainda, né? Então ele coloca assim, eu não quero que vocês fiquem me idolatrando, se é para idolatrar alguém, idolatra Jesus, mas a mim não, porque eu sou ainda muito imperfeito. E porque essa dificuldade é flagrante em todos os caminhos de nossa evolução, quase sempre incidimos no velho erro da idolatria. E é verdade, a gente quando olha para uma pessoa, para um dirigente, às vezes para um palestrante, às vezes para um líder religioso, a gente cria uma idolatria em relação a essa pessoa. Isso é muito negativo, muito negativo. Eu não sei se eu falei isso em palestra há pouco tempo sobre a ocorrência do Dalai Lama. Por que a gente ficou tão chocado? Porque a gente tinha uma idolatria ao Dalai Lama. A gente não via ali um espírito em luta, em missão, para levar a paz. E outra, a gente nem pode julgar o Dalai Lama, porque Deus não julga atos, ele julga intenções. Ele julga intenções. E a gente está dentro do Dalai Lama para poder julgar as intenções do Dalai Lama? Eu não posso fazer isso. E digamos que Dalai Lama teve má intenção mesmo com o menino. Digamos que tenha. Por que a gente criou uma idolatria? Aos que criaram a idolatria agora vão abandonar o budismo tibetano completamente. Eu não quero mais saber, tudo isso para trás é balela. E, no entanto, Dalai Lama deixou para trás ensinamentos muito importantes para toda aquela comunidade e até para a gente. O que se faz no momento de falha, quando existe a idolatria? A gente anula todo o bem que aquela pessoa fez e se fixa só no momento de erro e de fragilidade daquela pessoa. Então, quando a gente cria idolatria, é isso aí que acontece. E é o que o Alexandre não quer. Me olhem como um espírito que está a caminho, é isso que ele está falando. Eu tenho coisas boas, mas eu ainda tenho sombras dentro de mim. As sombras vocês não sigam, apaguem. E o que é bom, vocês assimilam para vocês e levem para a vida de vocês. O que não é, joga fora. Porque se Deus esperasse aqui na Terra ter uma pessoa perfeita para fazer alguma coisa, a gente não tinha nada até hoje. Não tinha nada até hoje. Então, o nosso mal é criar idolatria. Nossa estrada de aperfeiçoamento, bem como a senda de progresso da humanidade terrestre, em geral tem sido o tortuoso caminho no qual pisamos sobre os ídolos quebrados. Exatamente. Por quê? Porque criamos ídolos, os ídolos se quebram, e aí a gente se quebra junto. Esse é o problema. Temos criado muitos deuses à parte. É verdade, olha, são os ídolos de pés de barro, continua o instrutor. E ele bate bem nessa tecla. Para destruí-los, muita vez, em profundo desespero do coração, quando a realidade nos dilata a visão ante o horizonte infinito da vida. Então, por que deixar que a dor vá quebrar essa ilusão de ídolo? Não criem ídolos. Pegue os ensinamentos e não criem ídolos. Não criem. Todos aqui nós estamos a caminho. Todos. E por isso, meus amigos, prosseguiu então fraterno, que o orientador consciencioso da sua tarefa não pode fugir aos imperativos da evolução de seus tutelados. De quando em quando é necessário deixar os discípulos entregues a si mesmo, ainda que as mais belas notas de carinho nos sugiram o contrário. Então ele diz, de vez em quando é bom deixar o discípulo sozinho para ver se ele sabe botar em prática aquilo que ele disse que ele já aprendeu.
né? É bem corajoso do Alexandre, né? Associados na mesma experiência, criamos laços santificados de amor que nos irmanam uns aos outros. E que bom. Bom, sempre bom quando criamos laços santificados do amor. O problema é quando a gente cria laços magnéticos de ódio, de aversão e de antipatia. A Terra, que nos é mãe comum, reclama filhos esclarecidos que colaborem na divina tarefa de redenção planetária. Então, a gente precisa se preparar, se fortalecer para quê? Para ser útil à comunidade planetária. Há multidões por toda parte, escravas do bem-estar e da miséria, da alegria e do sofrimento, estranhas ao caráter temporário das condições em que se agitam. O aprendizado fornece-nos conhecimento, a vida oferece-nos a prática. E é verdade, né? É no dia a dia que botar aquilo que a gente já sabe para valer, para funcionar, é que a gente vê quanta dificuldade que a gente tem. Só as vítimas voluntárias da idolatria, olha de novo ele falando, que ele não quer isso, por isso que ele está reforçando esse processo, só as vítimas voluntárias da idolatria convertem a ausência num vácuo. É verdade. Lá se foi meu mestre, estou um buracão dentro de mim. Então você não aprendeu nada que o mestre deixou para você. Se você tivesse aprendido, você estava com um arsenal de coisas internas para botar em prática. Agora que ele teve que se ausentar, vamos ver se sem ele eu consigo fazer ou não, ou se eu só fazia porque ele estava por perto, né? É a hora da prova. E aí as reflexões de André Luiz. Eu peço a vocês que, se quem puder ficar comigo até o final, porque hoje eu vou terminar, porque falta pouco, tá? Incontestavelmente, a preleção era vazada em severidade afetuosa. Então, ele era severo, mas afetuoso, que no momento não nos cabia bem ao coração, habituado a expressões de incessante carinho, mas tinha virtude de acordar-nos para a verdade, chamando-nos a uma atitude de legítimo entendimento. Então, ele estava firme ali, firme. Ele era carinhoso, mas ele foi firme com eles até o final. Forte, sábio, carinhoso e enérgico, exercitara-nos as asas frágeis nos grandes voos de novos conhecimentos, comparando nossa situação anterior à presente. Observávamos evidente melhoria geral. Como não lhe devemos a ele, abençoado amigo de todas as horas, ilimitados testemunhos de amor? Claro que sim. Eles deviam isso ao Alexandre, até a gente aqui que está pegando carona, a gente também está devendo isso para o Alexandre, né? E aí ele continua, finalizando. Vimos que André recebia nossas vibrações de amor e conhecimento. Vimos que Alexandre, recebia nossas vibrações de amor e reconhecimento em meio de profunda emoção. Quer dizer, ele estava emotivo, mas estava firme. Sua fronte venerável emitia sublimes irradiações de luz. Então, ele acolhia o amor daqueles ali, mas mostrava para eles nada de idolatria, nada de idolatria, nada de idolatria. Ele era firme. E aí findamos o nosso capítulo, as nossas experiências. Essa prece é linda. Pois é, eu queria solicitar, se alguém aqui, gostaria, que ninguém tem que gostar, de fazer esta prece para a gente de encerramento. Oi? Posso fazer? A Edith vai ler. Não, vou deixar a Edith aqui pertinho, vocês vão me dizer se vocês estão ouvindo a Edith, tá? Edith, manda brasa, essa é a nossa prece final e a nossa despedida desse livro, a nossa gratidão a André Luiz, a gratidão a Alexandre, a gratidão a Emmanuel, a gratidão ao Chico Xavier, porque sem esses colaboradores a gente hoje não estava podendo aprender tudo isso que a gente aprendeu aqui juntos, esses longos meses que a gente teve junto nesse livro aí, que foi um prazer. Então, eu vou pedir a Edith para fazer e vocês vão me dizer se vocês estão ouvindo. Eu vou botar bem pertinho aqui, tá? Pode falar, Edith. Então, a nossa prece final é a prece do Alexandre. Vai. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos
mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraldaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução da tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje que nos destes. Para a remoção permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na esperança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal. Liberta-nos dos desejos inferiores. Dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino. E ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei. Apaga o efeito das paixões que, por vezes, irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no ilimitado amor que nos reservastes. E integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te aos sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Assim seja. Gente, muito obrigada, Edith, muito obrigada a todos. Se vocês puderem migrar do grupo, do WhatsApp, dos missionários para os obreiros, eu agradeço. Tá? Quem quiser participar dos estudos é bem-vindo. Quem quiser convidar os amigos, basta ter noção da doutrina dos espíritos, podem convidar. Tá? Agradeço a todos a paciência durante todos esses meses. Foi muito bom estar com vocês esses meses todos. E espero que possamos nos ver no próximo livro, se não, estou às ordens. Tá, gente? Um beijo grande. Boa noite. Obrigada, Eni. Muito obrigada. Boa noite.